a Previdência hoje. Hoje, a nossa Previdência, ela houve outra mudança, né? Então houve mudanças lá desde a sua criação em 1923, houve mudança em 33 com Getúlio Vargas, em 64 com o regime militar, em 74 tivemos aí então a criação do Ministério só para tomar conta disso. E a Previdência atualmente, então, ela está prevista na Constituição. Então, de onde que vem o dinheiro da Previdência hoje? De onde vem o dinheiro? O dinheiro da Previdência hoje, ela vem do chamado Sistema de Seguridade Social. O Sistema de Seguridade Social é previsto na Constituição. A Constituição de 1988, que é aí a Constituição Cidadã. Então, de onde que vem o dinheiro da Seguridade Social? O dinheiro da Seguridade Social vem basicamente de três fontes: da contribuição social, dos trabalhadores e dos empresários, das empresas. Quais são as contribuições sociais? As contribuições sociais são basicamente 4 impostos. O CONFINS, Imposto sobre o Lucro Líquido, que é o CSLL, o PIS e o PASEP. Então são basicamente esses 3 impostos, né, que são a contribuição social no seguro social. O resto, então, o outro é dos trabalhadores, né, que nem já era previsto lá em 23, né, ainda na lei Eloy Chaves, e os patrões, né, as empresas também contribuindo, então aí. Devendo lembrar aqui que a assistência de seguridade social, ela é considerada uma política de Estado. Então o Brasil, na Constituição dele, decidiu, né, que tinha que garantir a seguridade social aos seus cidadãos. Seguridade social, então, pela Constituição, no artigo 194, ela tem três tripés, baseado em 3 tripés: saúde, assistência social e previdência social. Conforme a Previdência Social está aí prevista como parte da Seguridade Social no artigo 201 da Constituição de 88. Então, o dinheiro continua vindo dos trabalhadores e das empresas. Então, hoje essa é a origem do dinheiro. Então, trilhando o dinheiro. Então, em 1923, as primeiras as CAPs que foram criadas, aí, inspiradas na lei Eloy Chaves, né, eram contribuições dos funcionários e dos patrões. Quem administrava eram os funcionários e os patrões. Então, o dinheiro era dos funcionários. E os funcionários administravam. Dos funcionários para os funcionários. Getúlio Vargas, então, com a implementação da CLT, houve aí a obrigatoriedade para aqueles que têm carteira assinada. Então, a obrigatoriedade tanto do patrão da sua contribuição, quanto para o funcionário, para os institutos de aposentadoria e pensão, que são as IAPs. Esse dinheiro, então, ainda era uma contribuição dos funcionários para os funcionários, né, e dos patrões, né, para seus funcionários. Aqui, apesar de ter uma regulação estatal, quem ainda fazia administração ainda era os funcionários. Então, esse dinheiro era dos funcionários para os funcionários, administrado pelos funcionários. Regime militar, então, a partir de 1964, eles decidiram esse ganho dos trabalhadores devia ser estendido a todos, né? Eles entenderam que a previdência, ou seja, essa previsão de futuro, para você garantir o trabalhador na sua idade mais longínqua, quando ele não conseguir sustentar a si mesmo mais com a força de trabalho, ele poder ali ter pelo menos um ganho mínimo para ele manter a sua dignidade. Então eles viram que isso é uma coisa boa, Os militares viram que isso é uma coisa boa. E aí, como é que foi o jeito que eles acharam para levar isso para todo mundo, né? Foi, então, pegar todas as IAPs e juntar em uma coisa só, que é o NPS. Então eles criaram o NPS, fizeram uma fusão de todas as IAPs. Pegaram então todas as IAPs, todo aquele dinheiro da IAPs e usurparam ou pegaram para si e jogar dentro do Tesouro da União.
Então, nesse momento, a partir desse momento, não é mais os trabalhadores que fazem a administração desse dinheiro. Quem faz a administração desse dinheiro é o governo. Então, os militares são os responsáveis por tirarem o poder de administração, o dinheiro da aposentadoria, o dinheiro da previdência dos trabalhadores. Então, eles, na promessa aí de universalizar esse direito, essa conquista, eles pegaram o dinheiro, pegaram tudo para eles e botaram na conta da União. Então foi tudo para o Tesouro Nacional. Então esse dinheiro agora na mão do governo, né, que administra esse montante de dinheiro que o governo usurpou ali das IAPs, porque ele obrigou a fusão de todas elas, né? Esse dinheiro caiu na administração do governo. O governo inclusive criou um instituto só para administrar isso, né, o INANSP. A partir desse momento, então, o governo viu que o caixa estava positivo, né? Houve aí um superávit do Tesouro Nacional, visto na necessidade, ao entender do governo, de fazer investimentos em infraestrutura do país, tudo aí dentro aí de um contexto de uma mentalidade positivista. E eles então decidiram pegar esse dinheiro aí dos trabalhadores, porque todo mundo contribuía, já tinha um dinheiro grande nas INAMPs, e eles decidiram então usar esse dinheiro para investir esse dinheiro na infraestrutura do país. Então o dinheiro que os trabalhadores depositaram lá então para a sua previdência pela primeira vez foi usada para outra coisa, né? Saiu do poder deles, o governo pegou esse dinheiro e investiu em outra coisa. Então em 74 houve a criação do Ministério da Previdência Social. Em 88 então a Previdência Social, né, ela é encarada como parte da política de Estado, do sistema de seguridade. O sistema de seguridade é importante. Por quê? Porque o Brasil até 1888 foi um país escravocrata, então é um país escravista. Até hoje o país não conseguiu tirar as diferenças da sua população de origem mais humilde das grandes oligarquias. O país ainda é o segundo país com o maior índice de desigualdade do mundo. E isso é história. Isso não sou eu que diz, são historiadores. Visto isso, a grande desigualdade do país e a presença de um grande número de pessoas ainda nos índices abaixo do índice da pobreza e a grande miséria que ainda permeia o país, pelo menos, principalmente em áreas mais carentes, como o norte e nordeste do país. Apesar que pobreza existe no Rio de Janeiro também, né? Existe na capital de São Paulo, existe em todo lugar do país. Então, visto aí a grande quantidade de pessoas em situações sensíveis ou de situações de fragilidade, então o governo, no momento ali de fazer a nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, ele decidiu aí pelo sistema de seguridade social, né? Montar um sistema de seguridade social, onde faz parte a saúde, né? Dentro aqui as ideias de saúde, seguridade social, tem o SUS, que tem o intuito de levar a saúde gratuita, universal a todos e com integralidade, ou seja, cobrir todos os aspectos de saúde. Temos a assistência social e a previdência social. Então veja que a previdência social é extremamente importante para a seguridade social. No caso da saúde não é preciso explicar muito, por quê? Saúde ela não tem preço, mas tem custo. O modo que a medicina se organiza hoje, né, e o modo que as tecnologias vieram se desenvolvendo, o custo da saúde ficou muito elevado. Então, hoje em dia, quem no Brasil, uma pessoa de mais baixa renda, um trabalhador honesto que ganha um salário mínimo, seria muito difícil para ele hoje conseguir bancar o medicamento dele para hipertensão, diabetes, por exemplo, porque hipertenso, diabetes epidêmico, que uma boa parte da população tem, ele vai gastar um dinheiro que vai fazer falta para ele no final do mês aí, se ele ganhar um salário mínimo, né? Então é muito custoso devido à desigualdade. O SUS no Brasil ele traz o acesso de fato à saúde. Uma quimioterapia, como é que pode um trabalhador que ganha um salário mínimo por mês ter condição de bancar o tratamento de uma quimioterapia, de uma neoplasia qualquer?
Então é muito custoso. Então, Seguridade Social, isso é Seguridade Social, é garantir que essas pessoas tenham acesso, então aí a saúde, né, que é coisa básica, para que elas consigam ter um acesso à dignidade de vida. Assim como a assistência social, então é importante ter alguém ali para dar uma assistência social, aí tem os conselhos menores e Previdência Social, né? Lembrando que a Previdência Social, ela não é só aposentadoria, mas cabe outras coisas. Por exemplo, você é um trabalhador, você se acidenta, sofre um acidente, tendo ele dentro do trabalho ou fora, sendo ele um acidente de serviço, um acidente de trabalho, ou um acidente até no final de semana, você está jogando uma bola e você quebra a sua perna jogando bola no seu dia a dia. Ele te dá uma seguridade, porque esse tempo que você ficar incapaz para trabalhar, você acaba tendo uma seguridade, ou seja, você está encostado, né, para tratamento, você fica ali no INSS recebendo seu salário. Os custos então são divididos entre o Estado e o empregador, também não fica tudo na mão do empregador. Se não houvesse esse tipo de coisa, se você quebrasse a sua perna ou não conseguisse trabalhar e você não tivesse previdência, você simplesmente ia ficar sem ganhar. Você não ia conseguir trabalhar porque você está com uma incapacidade temporária, você ia ficar sem rendimentos. Então, se você, por exemplo, vamos supor o seguinte, vamos supor que você ganha R$900 por mês. Aí dos R$900 por mês você tem que pagar para o governo cerca de impostos indiretos e diretos, o governo vai te tirar aí 40% a 50% dos seus R$900. Aí o que sobra desses R$900 você tem que se sustentar com aluguel, roupa, água, luz. E ainda tem que guardar, ainda desse tanto, ainda tem que guardar um dinheiro. Para quê? Porque caso você não tivesse previdência, você teria que ter um dinheiro guardado para sustentar você esse mês. Ou ainda, né, se você por algum motivo, a empresa que você não está indo bem, seu patrão não consegue mais ter você como funcionário, porque ele não consegue bancar mais um funcionário, e ele decide te mandar embora. Então, a Previdência te garante ali um seguro-desemprego, pelo menos para você ter um dinheiro ali, para que você possa se sustentar sua família, né? Então isso é Seguridade Social, porque a família sem proventos é um agravio social. É uma sociedade que não se preocupa com isso, não se preocupa com o desemprego, com a pessoa desempregada, que não pode sustentar sua família. É uma sociedade em risco. Então isso é Seguridade Social, você dá para o trabalhador essa seguridade, porque se ele perder o emprego dele, ele vai ter pelo menos, hoje é 3 a 6 meses aí para ele poder ir ajeitando sua vida. Então a Previdência é importante com isso, isso é Seguridade Social. É você chegar a uma idade onde você não consegue mais exercer a sua profissão por causa da idade, e você então poder se aposentar e ter acesso ao mínimo de dignidade. Então essa é a importância da Previdência. A Previdência é a Seguridade Social. Então, a situação da Seguridade Social hoje. Né? Então, Seguridade Social é o sistema, né, então, de Seguridade Social, que é baseado em 3 políticas. A política de saúde, que nós temos o SUS, a política de assistência social e a Previdência Social, que é o nosso assunto aqui. Então esse é o sistema de Seguridade Social, e o dinheiro da Previdência então vem do sistema de Seguridade Social. O sistema de Seguridade Social, pela Constituição, ela é basicamente bancado então pelas contribuições sociais, né, pelos trabalhadores e pelas empresas, né. Dentre as contribuições sociais, nós temos o CONFINS, o CSLL, que é o Imposto sobre o Lucro Líquido, o PIS e o PASEP. Desde a década de 90, foram poucas as vezes onde a Seguridade Social não fechava em superávit, ou seja,
onde o sistema de seguridade social não consegue se manter, né? Ou seja, o dinheiro arrecadado pela seguridade social não é maior, né, do que aquele que é gasto, né? Então, do próprio Dr. Enéas, né, já na década de 90, enquanto ele fazia as campanhas políticas dele para a presidência e as campanhas aí depois para deputado federal, ele sempre batia nessa tecla. Só que ele falava que a previdência não gerava prejuízo, né? Então isso, na verdade, quando ele falava lá, ele falava do sistema de seguridade social. De fato, a seguridade social, ela sempre deu, na maioria das vezes, sempre cursou com superávit primário. Porém, o governo apresenta dados, né? O governo ele insiste que a Previdência, desde a década de 90, ela tem um superávit negativo, ou seja, ela tem um déficit, né? O déficit da Previdência, né? Lembrando que as discussões para a reforma da Previdência não são de hoje, desde a década de 90. Essa informação ela é em parte mentira e em parte verdade. Na década de 90 até o início do século 21, a Previdência não tinha déficit. Não tinha. Porém, devido às várias atribuições a mais que houve na Previdência, né? Então tem aí, principalmente por parte do governo, que fez grandes concessões às empresas, né? E grandes empresas que não contribuíram, esse déficit veio a ocorrer. Então, no começo, né, da década de 90, há 20, 15 anos atrás, era mentira o fato que a Previdência fechava em déficit. Mas hoje isso é uma realidade. A Previdência fecha deficitária. Porém, o dinheiro da Previdência não vem só da Previdência. O dinheiro da Previdência, por Constituição, vem do sistema de Seguridade Social. Então, o sistema de Seguridade Social, ele na sua grande maioria dos anos, ele fecha com superávit primário, ou seja, fecha positivo. Faço um adendo aqui, duas exceções. No ano de 2017 e 2018, a própria Anfip publicou que o sistema de seguridade social fechou negativo. Ou seja, depois de tantos anos de discussão, de fato em 2017 e 2008 ela foi negativa. Porém, a própria Anfip fez os cálculos e chegou à conclusão matemática de que tal déficit só ocorre porque pela diminuição da contribuição dos impostos, principalmente do CONFIS e do CSLL. Né? Por que caiu essa arrecadação? Essa arrecadação caiu devido à crise econômica que o país passou. Portanto, a própria Anfip diz que uma vez recuperada a economia do país, esse superávit do sistema de seguridade social tende a normalizar. Esse é o adendo. Outro adendo. A Previdência Social não foi criada para ter lucro. Ela não foi criada para ter lucro. Ela foi criada para dar assistência ao trabalhador em seu futuro. Ela não é criada para dar lucro. Ela é criada para dar uma seguridade social ao trabalhador, né, para que ele possa ter acesso aí a sua licença de trabalho, remunerada, né, assistência de saúde, no caso, assistência de saúde, auxílio de desemprego, né, aposentadoria, né, a mulher ter aí a oportunidade de ter o afastamento dela quando ela tiver o filho dela, quando ela tiver gestante, ter o afastamento remunerado dela. Então foi criado para isso. A Previdência não foi criada
para dar lucro, foi criada para dar seguridade social. Essa é a bem dela. E o dinheiro dela, ela sozinha não necessita de ser superavitária. Até porque para garantir a previdência seria somente então necessário garantir o superávit, né, do sistema de seguridade social. Final dos dois adendos. Dito isso, qual a importância dessas informações, né? Qual a importância da informação? Primeiro ponto, historicamente o dinheiro, né, da previdência ele vem sido utilizado para outras coisas. Então vemos que em 1923, lá na lei Eloy Chaves, com a fundação da CAPES, esse dinheiro era, então, os trabalhadores pagavam para eles mesmos, os trabalhadores recolhiam para os trabalhadores, né, e os patrões para os seus funcionários, e esse dinheiro então administrado para os trabalhadores, era um dinheiro dos trabalhadores para os trabalhadores, administrado pelos trabalhadores. Na CLT, então, onde houve a formação das CAPES, né? Esse dinheiro era um dinheiro que vinha dos trabalhadores para os trabalhadores e nesse momento ainda era administrado pelos trabalhadores. Então, criação das IAPs, né? Os títulos de pensão. Em 64, durante os militares então decidiram pegar todos esses IAPs, então pegaram todo o dinheiro dos IAPs, juntaram tudo, jogaram tudo para o Tesouro Nacional, e nesse momento o dinheiro se tornou então um dinheiro que era dos trabalhadores para os trabalhadores, né, e das empresas para os seus funcionários, e era então administrado pelos trabalhadores. Esse dinheiro passou dos trabalhadores para o governo, das empresas para o governo. Quem administra é o governo. Essa foi a grande diferença. Então essa história toda ela é importante para marcar que em 1960, com o governo do regime militar, com a criação do INPS, o dinheiro que era o dinheiro da Previdência, ou seja, o dinheiro para garantir o futuro do trabalhador, né? Para garantir então a sua aposentadoria, a sua pensão, garantir os seus direitos, né? Ele deixou de ser, então, durante o regime militar, deixou de ser um dinheiro dos trabalhadores para os trabalhadores e das empresas para os seus funcionários, né? E administrado pelos trabalhadores passou a ser um dinheiro dos trabalhadores para o governo, das empresas para o governo. E quem administra é o governo. Então essa é a grande mudança. Então o regime militar, infelizmente, ele fez isso. Ele tornou um dinheiro que era dos trabalhadores para os trabalhadores e que era administrado pelos trabalhadores, transformou esse dinheiro dos trabalhadores para o governo, das empresas para o governo, administrado pelo governo. Visto isso, uma vez que o dinheiro foi para o governo e o governo administrador, o governo faz o que quer com esse dinheiro, né? Quem decide isso, quem decide o gasto do governo, o gasto do dinheiro do governo, são os representantes do executivo, legislativo e judiciário, né? Principalmente aí, legislativo e executivo, né? Então, quem define o gasto desse dinheiro são os governantes. Então, uma coisa que era dos trabalhadores para os trabalhadores, que os trabalhadores administraram, passou dos trabalhadores para o governo, para a administração dos representantes, né, legislativo e executivo, né? E eles fazem o que eles querem com esse dinheiro. No caso, até hoje nunca pensaram em guardar o dinheiro para garantir o futuro do trabalhador, usar em outras coisas. No caso, durante o regime militar, basicamente em obras, né, de infraestrutura para o país. Então esse é um ponto importante. Por que esse é um ponto importante? A questão é por que os governos querem fazer reforma da Previdência? E por que é tão importante dizer que a reforma da Previdência vai salvar o país? Então tá. Primeiro ponto para a discussão.
A Previdência Social, ela não é para dar lucro. A Previdência Social é para garantir seguridade social do trabalhador. Como a Previdência Social é para garantir seguridade social do trabalhador, do cidadão, ela está imbuída no sistema de seguridade social. O sistema de seguridade social, ele tem as suas próprias vias de financiamento, que são a contribuição social, que é feita pelo CONFIS, a CSLL, que é sobre o lucro líquido, o PIS e o PASEP, DASCO, e tem a contribuição dos trabalhadores e das empresas. Então, e dito isso, na maioria dos anos, né, a Seguridade Social foi sempre superavitária, ou seja, sempre se ganhou mais com a Seguridade, dinheiro, sempre entrou mais dinheiro na Seguridade Social do que se gastou com ela. E esse é o primeiro ponto. Mas por que é importante, então, que fazer reforma da Previdência, né? Por que os governos dizem que tem que fazer reforma? Por que vai salvar o país fazer a reforma da Previdência, né? Para responder essa pergunta, temos que citar o Orçamento da União. Então, o Orçamento da União, ele é basicamente dividido em cerca de 42% do orçamento é usado para pagamento de dívidas, de juros de dívidas do Estado. Então, 42% pagamento de juros de dívidas do Estado e cerca de 22% de Previdência Social. Esses são os dois maiores gastos do orçamento. O resto é para saúde, segurança, educação, né? Então, um grande montante de dinheiro é dividido entre dois gastos. Pagamento de dívida, pagamento de juros de dívida e Previdência Social. Juros de dívida, 42%. Previdência, 22%. Qual a solução genial do economista, ou dos economistas, ou dos ministros da Fazenda? Bom, primeiro ponto, 42% não podemos mexer, que é o 42%, que é a grande maioria, 42%, que é pagamento de juros de dívida. Por quê? Porque quando você fala que não vai pagar a dívida, não vai pagar os juros da dívida, o que acontece? Você vai dar um calote. Quando você diz que vai dar um calote, os investidores então vão interpretar isso como que o Brasil não é um lugar muito seguro de você colocar o seu dinheiro, porque você vai prestar dinheiro para o Brasil e ele não vai pagar. Então você não vai botar seu dinheiro aqui. Então o país se torna um país muito inseguro para investimento, então o investimento vai sair do país, isso vai causar uma grande efusão de investimentos no país, ou seja, de riqueza, e a economia do país vai sofrer uma grande queda, portanto, né? Então esse é o primeiro motivo. O primeiro motivo é o Brasil, eles não vão mexer nos 40%, não vão falar que não vão pagar a dívida para eles conseguir livrar um pouco do orçamento aí desse 52% por causa disso. Então, 22%, sobrou os 22% da Previdência, né? Esse a gente pode mexer. Por quê? Porque se mexer nos 42% você vai querer mexer com os grandes grupos, né, de investidores internacionais. Você vai mexer com esses caras, vão quebrar o país seu. Agora mexer com os 22% da Previdência é mais fácil, porque o bando de otário de brasileiro que vai ter que pagar a dívida mesmo, então vamos mexer nos 22%. Então essa é a grande sacada dos ministros, né? Então qual que é a segunda grande sacada? Bom, como que a gente faz para fazer superávit então da Previdência, né, já que ela está deficitária? É simples. Você obriga, né, conforme ainda é obrigado, você mantém obrigatório o pagamento da Previdência e você bota um monte de empecilho para que ninguém aposente. Dessa maneira todo mundo contribui e pouca gente aposenta.
Então você vai fazer superávit. Então você vai fazer superávit por quê? Porque você vai obrigar a pessoa a contribuir em uma coisa que não vai servir para nada para ela e você não vai ter obrigatoriedade de pagar nada a ninguém. Então você basicamente vai dar um golpe na pessoa. Então você vai contribuir e vai fazer o superávit por causa disso. Um adendo. Por que nenhum deputado que se diz meu representante até hoje pensou na seguinte hipótese? Não, a Previdência, vamos aposentar hoje, agora para aposentar aqui com a nossa Previdência maravilhosa, a pessoa vai aposentar só com 70, vai aposentar com 70 anos de idade mínima. Homem e mulher, 70 anos de idade mínima, com o mínimo de pagamento de 40 anos. Só que ela vai poder escolher ficar aí com a nossa linda Previdência, né? E não pagar Previdência nenhuma. Por que nenhum deputado fez isso aí? Por quê? A resposta é sim, porque se fizer dessa maneira não vai ter superávit e não vai ter os otários aqui para dar dinheiro pro governo. Então, esse é o motivo que ninguém pensa em não deixar a Previdência obrigatória. Então tem que ser obrigatório para todo mundo contribuir, tem que ter um monte de coisa para ninguém aposentar para fazer superávit.